Olá, um bom domingo para você. Espero que você esteja bem, espero que esteja em paz e quero que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Graças a Deus por nós termos a possibilidade e condições de usarmos a tecnologia ao nosso favor, usar a tecnologia para o bem. Nós estamos diante de dias que nós precisamos reaprender, repensar e reconsiderar como ser igreja, como fazer igreja. A igreja não mudou, essa que é a noiva do Cordeiro, essa continua sim em guerra, lutando, batalhando, e logo será triunfante, glorificada. Mas nós precisamos entender que as relações ou o jeito de nos relacionarmos está bem diferente, já não é mais como era, porque os tempos mudam. As décadas passam, vem a evolução. Eu, há um tempo, gravei um vídeo que eu dizia que há 10 ou 20 anos atrás, ninguém imaginaria passar ou viver, se relacionar como tem sido hoje. Talvez há pouco mais de uma década, a internet, como nos moldes da final da década de 80, início da década de 90, era do Satanás, do capeta, do diabo, não sei como é que você chama aí. Nós estamos em dias que nos desafiam, nós estamos vivendo um momento que nos leva e precisa nos levar à oração. E eu quero começar esse nosso tempo de celebração online, orando, pedindo ao Senhor para que seja conosco, para que esteja conosco em todo o tempo, porque é assim que nós, e somente assim, que nós podemos seguir em frente. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, Pai, por mais uma semana iniciando, te agradeço pelos meus irmãos que já estão aqui presentes, ouvindo. Te agradeço, Senhor, pelas músicas que serão cantadas, pela palavra que será exposta. Te agradeço, Deus, pelos membros dessa plantação, dessa igreja aqui em Curitiba. Te agradeço pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que esse ano completará 120 anos, se assim o Senhor permitir. Te agradeço, Deus, pelos amigos que o Senhor tem acrescentado. Te agradeço pela fidelidade, pela generosidade de tempo, de dinheiro, Pai, de recursos que o Senhor tem dado e nos feito, Pai, ofertar diante da Tua presença. Seja conosco, Senhor, diante dessas incertezas de um governo ou de governantes que muitas vezes não temem a Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não sejamos corrompidos, prostituídos como tantos estão sendo. Que nós venhamos permanecer fiéis ao Senhor. Nós venhamos permanecer diante da Tua presença, buscando ao Senhor em todo o tempo. Eu oro, Pai, com gratidão por Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que você possa parar agora, que você possa atentar para as canções que vão ser cantadas, que você possa se desligar de tudo aquilo que possa tirar a sua atenção desse momento e que juntos nós possamos adorar ao Senhor, nos dedicar ao ter um tempo de devoção diante da presença dEle. Tá bom? Vamos juntos. Uma esperança que nos move na carreira.
uma certeza que alimenta a nossa fé. Há um motivo pra corrida que é proposta. Há uma verdade que ilumina os nossos pés. Jesus veio ao mundo pra salvar o pecador. Jesus, Rei eterno que foi morto, mas ressuscitou. Uma esperança que nos move na cadeia, uma certeza que alimenta a nossa fé. Há um motivo pra corrida que é proposta. Há uma verdade que ilumina os nossos pés. Jesus, a verdade, o caminho, a vida eterna. Jesus, o Cordeiro do Deus vivo, o nosso Senhor. Levantamos nossas mãos em rendição a quem tu és. Contemplamos a verdade, declaramos quem tu és. Levantamos nossas mãos em a quem tu és. Contemplamos a verdade e declaramos quem tu és. Jesus, toda língua o confesse, és o Salvador. O caminho que nos leva ao
seguirei por seu amor. É a tua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Guia-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a tua mão. Posso cantar da escuridão e guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Meu Jesus. Aonde iremos nós, Senhor, sem tua mão pra nos guiar, sem tua direção, tua palavra, o teu falar, meu Jesus. Para o teu reino me conduz pelo jardim ou pela cruz. Lá fico morto, velho eu, a meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador.
graças a Deus, porque Ele tem sido bom e fiel e nós seguimos acreditando que há um propósito para que todas as coisas aconteçam aqui na terra. Aqueles que vivem pelo Senhor, que acreditam no Senhor, entendem que dele e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu quero pedir para que você que tem seu exemplar da Bíblia, que pegue ela, talvez esteja no seu celular ou você está assistindo no celular. Quero que você acompanhe a leitura nesse momento. Nós chegamos no episódio 5, essa é a quinta mensagem dessa série, uma série de exposições do livro de Juízes, que nós chamamos de O Único Herói. Nós vimos que na história, durante esse momento aqui do povo de Israel, Deus começa a levantar juízes, mas Ele levanta juízes por causa ou por conta de um abandono ou de uma não obediência integral do povo de Deus, o seu povo, às suas ordens, à sua lei. Então, toda vez que o povo estava sofrendo, esse povo clamava. Quando havia um clamor, tinha uma resposta, e essa resposta era um juiz. Então Deus, ele vinha, libertava o seu povo através desse juiz. Só que esses juízes também eram homens e mulheres que tinham os seus poréns, que tinham o seu apesar, o seu entretanto. E o que nós entendemos ou passamos a compreender na história do livro de Juízes é que, de fato, nós temos um único herói. Toda a história dos juízes, tudo aquilo que nós vamos acompanhando e lendo aqui, sempre nos montam, nos remontam, nos mostram, nos apontam para Jesus Cristo. Vamos hoje ler Juízes capítulo 9. A história de um homem chamado Abimeleque. Então, esse Abimeleque é filho de Gideão, que nós vimos na última semana, no último domingo. Então, Juízes, capítulo 9, eu lerei do versículo 1 até o versículo 6, e depois eu vou tentar, de novo, não vai ser exaustivo todo o capítulo 9, mas eu vou mostrar e ler alguns versículos desse capítulo 9 para que essa história possa ficar na nossa mente, nos edificar. E eu oro, a minha oração nesse momento é essa, para que eu e você sejamos edificados por meio da palavra, através daqui da vida de Abimeleque e depois as outras personagens que começam a aparecer aqui nesse capítulo. Vamos ler? Juízes, capítulo 9, a partir do verso 1 diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para vocês, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou o osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho
memorial que está perto de Siquém. A leitura inicial vai ser até aqui, e eu gostaria que você prestasse atenção, mais uma vez pedindo para que nada te tire a atenção nesse momento, que você possa estar atento ao texto, à exposição do texto. É interessante observar que até esse momento, a regra ou o ciclo que acontece na história dos juízes é bem parecida. O povo está sofrendo, está subjugado com violência, os seus cereais, seus mantimentos estão sendo roubados, estão sendo pisados, e então eles começam a clamar a Deus, e Deus ele levanta, suscita um juiz para que possa ser o seu libertador. Aqui é diferente. Abimeleque, ele se autoproclama, ele se autodeclara rei. Não apenas um simples ou um mero, se eu posso dizer assim, juiz, mas não, ele quer algo mais, ele quer de fato reinar sobre aquelas pessoas, e ele mostra isso através da sua fala, através desses primeiros versículos que li aqui, ele deixa isso muito claro para as pessoas que estão próximas a ele. Se nós pensarmos um pouquinho na história de seu pai, Gideão, que falamos na última semana, nós vamos ver que Gideão, embora não tivesse falado isso com a sua boca, ele demonstrou através das suas atitudes. Gideão, ele mata as pessoas que têm a mesma nacionalidade que a sua, que estão na mesma cidade que a sua. Veja que o final da vida de Gideão já não é ou já não agrada a Deus como deveria ser. Ele já quer para si uma glória e ele está começando então a ficar, ou já está viciado no sucesso. O prazer de ser um líder bem-sucedido toma conta de seu ser, de modo que ele começa a fazer coisas que não são necessárias, simplesmente para manter o status quo. Simplesmente para se manter diante da sociedade com a mesma postura que ele tinha antes. Agora ele está morto, aquele período de paz de 40 anos dos dias de Gideão acaba, e a gente vê que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Eles esqueceram tudo aquilo que estava acontecendo, não observaram a adoração somente a Deus. E aqui eu já quero colocar algo para mim e para você. Nós precisamos entender que a nossa vida deve ser uma completa e total adoração a Deus. Nós estamos aqui para que enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, enquanto nós fazemos o que fazemos, que façamos para adorar tão somente ao nome de Deus. Abimeleque, ele cresce e ele é filho de uma concubina. A concubina não era uma das esposas de seu pai. E aqui também nós observamos como o desejo de Gideão por um reinado fica evidente, porque ele tinha muitas mulheres. E as muitas mulheres que ele tinha lhe deram muitos filhos. Então são 70 filhos. Mas um desses filhos não é de uma de suas mulheres. Um desses filhos é filho de uma escrava, de uma mulher que está ali, que Gideão então tem um relacionamento com ela. A vontade de Gideão de ser rei era tão grande, embora ele não falasse, mas era tão grande nas suas atitudes, que o nome do filho que ele tem com a mulher, que não é dele, mas é só uma concubina, é Abimeleque, que quer dizer o filho do rei.
Nós vemos que a intenção de Gideão fica muito clara. E Abimeleque, ele não é velado, ou não faz isso de forma velada, discreta, como seu pai, não. Ele já mostra isso com toda a vontade, com toda a veemência, falando e mostrando para aquelas pessoas. E é isso que ele faz. Ele foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa do seu avô. Olha, perguntem aos todos os moradores, todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês? Que 70 homens governem sobre vocês ou apenas um exerça um domínio sobre as suas vidas? Veja que a oratória de Abimeleque é para poder se autoproclamar rei, para poder se autodeclarar rei, em detrimento de todos os seus irmãos. Vejam que é a mesma nação, o mesmo lugar, a mesma cidade, e agora eles começam a se inflamar uns contra os outros. O desrespeito à casa de Gideão, que é chamado Jerubaal, aquela referência que nós vemos, né, que Baal defenda a si mesmo, nós vamos ver que agora as pessoas daqui se inclinam, ou têm o seu coração inclinado para aquela oratória, para aquele discurso inflamado de Abimeleque. Veja que as características que o povo de Siquém, que toda essa geração aqui requer para alguém ser um líder, é simplesmente uma boa oratória. Olha, o que vocês preferem? Que 70 exerçam o domínio sobre vocês ou que apenas um? O pragmatismo do pensamento, das palavras de Abimeleque, convence aquelas pessoas. O que vai totalmente de encontro, choca com a vontade de Deus para aquele que é um bom líder. Um bom líder não está na sua capacidade de orar, não está apenas na sua capacidade de oratória. O bom líder, de acordo com aquilo que Deus escolhe e chama, não está no seu pragmatismo. Não é simplesmente no fazer o que dá certo, mas é sobretudo fazer aquilo que é o certo. Abimeleque usa de um argumento que convence aquelas pessoas a que ele realmente seja o seu rei, seja o seu líder, seja o seu juiz, seja o seu governador. Abimeleque mata seus 70 meio-irmãos e aquele povo é que financia isso. Na verdade, o povo dá para ele 70 peças de prata da casa de um rei que não é o Senhor de Israel, que é Baal-Berite. Então, ele é elevado ao posto de rei, como ele vai ser lá no versículo 6, como ele vai ser coroado rei, como ele vai ser proclamado rei, né, um governador, o juiz daquele tempo, financiado pelo dinheiro da casa de um Deus que não é o Senhor. Veja como é diferente agora o que está acontecendo na vida de Abimeleque, ou como Abimeleque exerce justiça, juízo, de acordo consigo mesmo sobre aquele povo, não tendo sido levantado pelo Senhor Deus, não tendo sido escolhido e chamado pelo Deus de Israel. E a grande diferença que nós já vemos aqui na vida de Abimeleque, que serve muito para as nossas vidas, é esse. Enquanto todos os outros juízes foram chamados por Deus, patrocinados por Deus, Deus demonstrando a força do seu poder através da vida dele, na vida dessas pessoas, daqueles juízes, sejam homens ou o caso de Débora como mulher, agora não. Abimeleque levanta a si mesmo e ele é patrocinado pelo dinheiro de Baal-Berite, um deus como outro qualquer, um deus com um D minúsculo. Para os nossos dias nós precisamos entender quem é que está nos chamando.
Quem é que está nos convocando? Para o que nós estamos sendo chamados? Será que nós mesmos estamos nos colocando ou será que foi Deus quem nos colocou? Porque existe uma grande diferença entre aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos e aquilo que Deus faz por nós. Abimeleque mata seus 70 meio-irmãos, 70 filhos de Jerubaal, ou seja, Gideão, só que um foge. Jotão. Jotão, ele escapa das mãos de Abimeleque e ele se esconde para que o seu irmão não encontre, por ter medo daquilo que o seu irmão, ou meu irmão, poderia fazer com ele. E Jotão, então, ele se coloca diante daquelas pessoas, diante de toda a cidade de Siquém, e ele começa então a dizer aquilo que é uma alegoria, é uma poesia e é algo muito intrigante para aquelas pessoas e que de fato vai acontecer e que nós precisamos aprender. Enquanto Abimeleque está no governo, enquanto Abimeleque é rei, está exercendo juízo sobre aquelas pessoas daquela nação, a terra que Deus escolhe para ser a terra do seu povo, enquanto isso está acontecendo, passam-se 3 anos. E Jotão, então, antes dos 3 anos passarem, ele fala para aquelas pessoas como se fosse uma palavra de maldição e que poderia ser bênção, mas de fato nós vamos ver que não é. Ele vai fazer uma alegoria, ele vai contar algo para mim, para você, do tipo assim, olha, eu vou apresentar para vocês 3 árvores, é o que ele faz aqui. Ele apresenta das 3 maiores ou melhores árvores que haviam para aquela cultura de Israel. E o que acontece é muito interessante. A analogia que ele faz nos faz pensar muito. A primeira árvore que ele cita é a da oliveira. Olha, disseram à oliveira, reine sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Ou seja, a oliveira não exerceria o seu reinado, o seu governo sobre as demais árvores. Agora ele vai para uma segunda árvore, agora não a oliveira, agora a figueira. Veja só, a figueira fala assim, então as árvores disseram à figueira. Veja a clara referência entre o povo de Siquém, os siquemitas, junto com todos os demais povos que estão perto deles, sobretudo ali, como a gente viu no versículo 6, lá de Bet-Milo. Então, assim, olha, as árvores disseram à figueira, venha você e reine sobre nós. Porém, a figueira lhe respondeu, deixaria eu minha doçura e meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Então, mais uma vez, a oliveira não, a figueira não. Então, ele vai para a última árvore. Então, olha, porém, então as árvores disseram à videira, venha você e reine sobre nós. Porém, a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para dominar sobre as árvores? Veja que essas 3 árvores são importantíssimas para aquela cultura. E ele faz essa referência de árvores que dão bom fruto, que dão algo de excelente para aquelas pessoas, seja o vinho, o óleo, a própria fruta, né, o próprio fruto, o figo. Não, nenhuma delas aceita. E é incrível e interessante observar que a referência que ele faz aqui é para um rei que é um espinheiro. Então ele se vira para o espinheiro. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, veja isso, se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Algumas características muito importantes do espinheiro nos fazem pensar também sobre
sobre essa alegoria, sobre essa história que Jotão está contando. Olha, um espinheiro ele não cresce mais do que 30, 40 centímetros. Se você chega perto de um espinheiro, é muito provável que você vai ser espetado ali, você vai se machucar, você vai se furar. Se ele só cresce 30, 40 centímetros, ele também não vai te prover sombra. Não tem como algo de 30, 40 centímetros prover sombra, de fato, para quem quer que seja. E se você se aproximar, você vai se machucar. E mais, os espinheiros não eram considerados como algo bom para aquele povo. Por quê? Porque além deles não proverem sombra diante de um sol causticante do deserto, ele também facilitava com que as queimadas, ou com que o fogo, com que o incêndio tomasse conta das árvores que eram boas. Ou seja, ele não apenas não produz aquilo que as pessoas, os homens, mulheres, crianças precisavam diante de um deserto, de um sol que queima, que era a sombra para poder proteger, como ele também arruína aquilo que era bom. Porque se o fogo passasse perto de um espinheiro, ele se alastrava com maior facilidade. E esse espinheiro fala assim, olha, se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. E Jotão ele continuou. Ele falou assim, olha, versículo 16. E agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Veja que aqui nesses versículos do 16 até o 18, nós vemos que de fato eles não honraram a casa de Gideão. Eles se esqueceram, não consideraram o que já havia falado ali, o que já havia sido falado lá no final do capítulo 8, que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os inimigos ao redor. E no versículo 35 do capítulo 8 diz assim, também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é uma história muito difícil. É um capítulo da história muito difícil. Porque não é o Deus de Israel que levanta Abimeleque, não do ponto de vista como foi no ciclo que nós estávamos acostumados, embora Deus ele possa estar calado, mas ele está presente. Deus ele não está ausente aqui. Ele não está ausente porque é o que nós entendemos. É o que nós lemos e é o que nós vemos aqui. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava presente. O Espírito de Deus estava agindo. A vontade de Deus estava se cumprindo. Ou seja, Deus estava fazendo com que todos os acontecimentos convergissem para a sua vontade perfeita, para aquilo que ele de fato queria que acontecesse, que era o juízo sendo exercido sobre todo Israel. Embora nós não vemos a citação do Senhor de Israel, desde lá do capítulo 8, versículo 34, até lá na frente, do capítulo 10, durante todo esse capítulo 9, nós não vemos a aparição do Senhor, o Deus de Israel,
como Senhor, aquele que cuida do seu povo, que zela pelo seu povo. Mas Deus ele está se manifestando aqui. Por quê? Porque Deus ele suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Esse espírito aqui de aversão também é controlado por Deus. Porque Deus ele é Senhor de todos os espíritos. Uns o servem, outros não. Deus ele é poderoso para controlar e ele usa quem ele quer, como ele quer, quando ele quer, para o bem daquilo que ele mesmo intenta e deseja. E isso nós precisamos e devemos aprender aqui com esse texto. Nós precisamos aplicar isso para as nossas vidas, para os nossos dias, para esse momento que nós estamos passando, atravessando. Um momento onde nós questionamos tantas coisas e quando nós passamos a questionar tantas coisas, corremos o perigo de questionar até mesmo Deus. E nós até temos a audácia e petulância de afirmar e falar e exclamar, dizendo que Deus não ouviu ou que Deus não está presente, quando isso não é verdade. Deus, embora ele esteja calado, ele continua trabalhando como ele trabalhou aqui na vida de Abimeleque, na vida do povo de Siquém, do povo de Israel, e até mesmo com um homem chamado Gaal, que aparece aqui nessa história para nos mostrar isso. O Espírito de Deus está presente, o Espírito de Deus ele continua poderoso, continua agindo, continua libertando, continua transformando, continua sujeito à vontade perfeita e soberana do Senhor Deus. Para os nossos dias nós precisamos entender isso, porque senão nós iremos sucumbir diante de tantas coisas, do decreto, do negacionismo, da morte. E são muitas mortes acontecendo. Ao longo dessa semana foram recordes e recordes de mortes diárias por conta da Covid-19. Sem mencionar os demais tipos de morte, de acidente, câncer, AIDS, dengue, tantas mortes que estão acontecendo, não só no Paraná, em Curitiba, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Deus não perdeu o controle da humanidade, mas é fato que Deus exerce o seu juízo já. Deus exerce o seu juízo nesse momento, desde já, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Deus exerce o seu juízo, Deus exercerá o seu juízo um dia, de uma vez por todas, mas Deus ele já exerce o seu juízo hoje. Nesse momento, Deus ele já está aplicando a sua justiça sobre todos os seus, sobre todos aqueles que Ele criou. Aqueles que chamam a Deus como Senhor e Salvador e aqueles que não chamam a Deus como seu Senhor e Salvador. A justiça de Deus está sendo aplicada para nós. John Piper, um teólogo norte-americano, ele afirmou ano passado, ainda no primeiro semestre, ele afirmou categoricamente que o coronavírus era o exercício da justiça, do juízo de Deus sobre o povo. Eu sou muito levado a concordar com ele. Nós estamos vendo, meus irmãos, que Deus está separando aqueles que são daqueles que não são, daqueles que temem a Ele, daqueles que não temem a Ele. Nós estamos vivendo dias onde nós estamos clamando ao Senhor, ou melhor, que nós devemos clamar ao Senhor como se realmente não houvesse amanhã, para fazer a menção aí de uma poesia. É preciso que nós entendamos esses dias que nós estamos vivendo. E o texto nos leva a isso. Quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Veja que é Deus quem suscita
todos esses acontecimentos para que a justiça dele já começasse a ser instaurada naquele momento. Gaal, então, um filho de Ebed, veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E Siquém é muito interessante para esses dias, ou para nós entendermos esses dias. Por quê? Porque Siquém é o lugar mais importante que poderia haver para aquele povo. Foi aonde o primeiro altar de adoração foi erguido, lá em Gênesis, lá no capítulo 16, se não me falha a memória. Siquém é o primeiro território, a cidade mais importante, é o primeiro lugar que aquele povo passa, então, a viver e a plantar e ter as suas colheitas. É em Siquém. Siquém é um ambiente muito importante, é quando Deus fala com o seu. Nós estamos vendo que essa cidade, que é tão importante, talvez seria um ambiente importante como Salvador foi para o Brasil, como a primeira capital, ou depois o Rio de Janeiro, Brasília o é. Um lugar importante, onde aconteceram grandes fatos. O que dizer de a gente fala aqui no Brasil sobre as margens do Ipiranga, que foi proclamada, uns dizem que é verdade, outros dizem que não, que pode ser que não, mas vejam que as margens do Ipiranga, aquele lugar é importante para as pessoas. Eu não sei qual que é o lugar que é importante para você, mas é o que está acontecendo aqui. É nessa cidade que Gaal, filho de Ebed, passa a viver com seus irmãos, e agora ele vai fazer a mesma coisa que Abimeleque fez. Ele vem com uma história, ele vem com um argumento, o mesmo argumento. Olha só o que Gaal, filho de Ebed, disse. Olha, quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal e não é Zebu o seu oficial? Seria melhor servir aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? O mesmo argumento, ou a mesma história, o mesmo apelo familiar, de origem, de nacionalidade, de paternidade que Abimeleque usa, é o mesmo argumento que Gaal vai utilizar. E as pessoas, mais uma vez, acreditam naquilo, vão naquela história, entendendo ali, mais uma vez, o pragmatismo do argumento para que eles pudessem escolher a quem servir. Mas Zebu, que é um governador da cidade, ouviu isso, ou que é o oficial também, escolhido e colocado a dedo ali por Abimeleque, justamente para momentos como esse. Quando ele fica sabendo disso, ele ficou furioso. E quando ele se irrita com isso, ele envia, de uma maneira escondida ali, os informantes para falar para Abimeleque daquilo que estava acontecendo. Olha, eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Havia ali um motim, havia ali um início de uma guerra civil, ou uma guerra cívico-militar. Ali estava havendo uma guerra entre eles. Estava havendo ali o acabar, o finalizar de uma história de um povo. E então ele dá uma dica, fala assim, olha, levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair o sol e ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Essa é a dica. O general, o governante daquela cidade, que dá para Abimeleque. Ataque ele bem cedo, bem de manhã, ele não vai estar esperando. Então, o que acontece nos versículos seguintes é que Abimeleque, ele vence Gaal e os siquemitas. Abimeleque, ele tem uma estratégia de guerra melhor, ele é melhor orientado. Embora Gaal
tenha tentado de alguma maneira, ele começa a fugir, Abimeleque vai atrás dele, ele não... A Gaal não é páreo para aquilo que está acontecendo, Abimeleque vence Gaal, só que já estava suficiente, só que Abimeleque ele queria mais, e esse é o grande problema que nós vemos aqui. Ele sempre queria mais. E então Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. E no dia seguinte o povo de Siquém saiu ao campo, e Abimeleque foi avisado disso. Então ele reuniu os seus homens e os dividiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os outros 2 grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Meus irmãos, não havia nenhuma necessidade de Abimeleque fazer isso. Não do ponto de vista que, porque ele poderia, como ele já tinha pacificado aquela guerra interna. Ele já tinha expulsado, já tinha corrido atrás de Gaal, já tinha sido através do seu líder Zebul. Não tinha mais necessidade. Agora o que acontece? Ele vai atrás de todos, os elimina, arrasa com Siquém, sendo que ele poderia ter tomado todo o controle de volta. Mas quando você está muito obstinado com determinada coisa, você passa a não ser mais racional nas suas atitudes, nas suas decisões. Ali ele arrasa, e até de forma ritual, né? Vamos colocar um certo ponto de vista espiritual, porque ele espalha sal sobre toda a terra, ou seja, ele acaba com a possibilidade daquela terra de produzir, e isso vai durar até Jeroboão. A cidade não é reconstruída até que o rei Jeroboão venha aqui. Não, ele arrasa, ele acaba com tudo. E lá no versículo 46, todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza do templo de Elberite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque ele pegou um machado, ele cortou o galho de uma árvore, e todos os demais que estavam com ele no seu grupo levantou, fizeram o mesmo, cortaram galhos e cercaram aquela torre, puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. O fogo se alastrou através daquele espinheiro, e aquilo que Jotão havia falado agora acontece. Abimeleque, que é um rei, como um espinheiro, que não é para ser o rei, era simplesmente para ele se manter ali fiel a Deus, não como seu pai foi no final, mas talvez ali como ele foi chamado. Agora não. Ele é um rei como um espinheiro, que não produz sombra, ele só quer para si, e pior, não apenas não se doa, não oferece sombra, como ele também arruína com tudo que está ao seu redor. Abimeleque, ele poderia de novo ter parado, ter ficado quieto, mas não, ele não para, ele não fica quieto, ele não está satisfeito, ele quer mais, ele quer mostrar mais. Então Abimeleque foi a Tebes, ele sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, mais uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço.
Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas a mulher, de novo, ele quer colocar fogo de novo ali. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho, uma pedra de moinho, né? Uma pedra, e ela joga do alto e vai sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Abimeleque, de novo, para poder manter o seu ego, manter o seu status, ele chama o seu escudeiro e pede para que o seu escudeiro o mate, para que ninguém falasse que foi uma mulher que o havia matado. O moço atravessou a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para a sua casa. Assim Deus, veja só que importante esse versículo para as nossas vidas. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Meus irmãos, nós precisamos entender o que tem motivado os nossos corações, que tipo de liderança que tem nos impressionado. Seja na nossa igreja local, e isso foi uma autocrítica minha durante essa semana. Qual tipo de liderança tem nos impressionado a nível nacional, a nível mundial? Que tipo de liderança tem nos impressionado? Uma liderança que se autodeclara, que se autoproclama, ou uma liderança levantada por Deus? Sim, é fato, toda autoridade é constituída por Deus. Mas existem pessoas que se inflamam nos seus próprios egos e buscam seus lugares, e muitas vezes até chegam lá, mas a gente sabe que isso é permissão também de Deus. Você é induzido mais pelas prioridades de Deus, por aquilo que Deus está querendo, requerendo, ou você é mais movido pelos pensamentos e pelos discursos do mundo? Como é que a realidade invisível, vou chamar assim, como é que essa realidade invisível do julgamento de Deus, como que o exercício da justiça de Deus, que muitas vezes a gente não percebe, como que essa justiça de Deus sobre as nossas vidas nos encoraja, nos desafia a vivermos de fato e entendermos a nossa vida na sociedade. Será que nós vivemos e falamos e proclamamos debaixo do poder e do temor de Deus sobre esse juízo que Ele está exercendo sobre as pessoas, sobre nós? Será que qual tem sido a nossa postura? Como é que isso nos atinge? Como Deus tem salvado você de você mesmo? Você tem observado isso? Você tem sido levado a pensar? O que você sente em relação a Deus por causa disso que Ele já está fazendo agora e Ele vai completar logo, em nome de Jesus, aquilo que Ele começou? Que nós estejamos atentos àquilo que Ele está fazendo para os nossos dias. Deus, obrigado pela Tua palavra. E obrigado porque mesmo no invisível, mesmo quando não vemos, o Senhor não está ausente, o Senhor continua trabalhando. Pai, que nós não sejamos, Senhor, como Gaal, como Abimeleque, que
conseguem, através de uma oratória, de um discurso, inflamar as pessoas para que nos sigam, mas que nós sejamos, Pai, dependentes do Senhor e que façamos discípulos de Jesus Cristo. Deus, ajuda-nos a aguardar e a esperar pela manifestação do Senhor, como Jotão, por exemplo, aguardou 3 anos, porque aqui na história do capítulo 9 de Juízes foi rápido, mas como não deve ter sido isso para ele? Como é que não é isso para nós, muitas vezes, que estamos esperando anos, 3, 4, 5, 7 anos, 10 anos para algo acontecer? Deus, ajuda-nos, Pai, a confiar nos seus decretos, somente nos seus. Ajuda-nos a confiar na tua atuação no meio da história. Ajuda-nos a confiar no Senhor, para que, em nome de Jesus, a tua boa mão seja sobre as nossas vidas, livrando-nos, protegendo-nos, guiando-nos, abençoando-nos, por amor do teu Filho. Deus, seja com cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor, Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor, Ele volte o rosto dEle sobre a sua vida e te dê a paz. Paz que excede todo entendimento. Ainda que nós estejamos em dias tão difíceis, Deus continua exercendo o seu juízo, a sua justiça sobre as nossas vidas. Creia no Senhor e você será salvo, a sua casa. E assim é que nós temos e continuamos seguindo, temos vivido acreditando nele. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe tudo aquilo que você empreender e que tudo seja para o louvor da glória de Deus. Um grande abraço.